Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vim hoje passar um recado e ele é mais didático. Não é uma leitura, tá? Mas uma inspiração que eu recebi. E disse Jesus: Na casa de meu pai há muitas moradas. Muitos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqui na Terra, as pessoas, elas infelizmente são tratadas por aquilo que elas têm. Quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro. Chega-se num lugar e você tem muito dinheiro, você é melhor recebido. O outro que nem tem tanto assim, que de repente estão com as vestes mais simples, ele não é tão recebido quanto o rico, que chegou bem vestido, melhor apresentável. A vida continua. E a vida no plano espiritual, ela continua como aqui. Lá nós temos uma casa, temos uma cidade que vai nos receber. Mas essa cidade, essa casa, essas pessoas a qual nós vamos conviver, que são espíritos, eles estão completamente afinados conosco e nós com eles. Então, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que pratica caridade de todo o seu coração, sem um interesse por isso, se você é uma pessoa que passa pelas suas provas com resignação e com fé, então com certeza você vai ter mérito para morar em uma boa cidade espiritual e astral. Porque, como Jesus disse, a casa de meu pai é muitas moradas. Sendo assim, a vida continua. E lá nós moramos em cidades, como aqui. A diferença é que lá nós volitamos, nós podemos, é como se fôssemos voar. Lá tem ônibus, tem embarcações, chamam-se de aérobus, lá em cima. Eles transitam pelo espaço, não fazem barulho, são leves. Então a pessoa que pratica o bem, sem desinteresse, é uma pessoa boa, uma pessoa pobre de espírito, que é uma pessoa boa, que é uma pessoa sem orgulho, que não é uma pessoa mesquinha ou orgulhosa. Essa pessoa, quando desencarnar, ela vai ter a continuidade da vida dela em uma cidade, colônia espiritual, astral, boa. Vai ter uma casa boa, estará no meio de pessoas afinadas com ela, que serão espíritos bons. Mas se a pessoa aqui na Terra é uma pessoa orgulhosa, egocêntrica, mesquinha, que não se preocupa com o próximo, que é uma pessoa rica, próspera, mas não compartilha disso com ninguém, não faz nada por ninguém. É uma pessoa que briga, é uma pessoa violenta, é uma pessoa que não luta para lutar contra suas más tendências mundanas. Essa pessoa vai chegar no plano espiritual, vai ter a casa que ela merece, a cidade que ela merece. Ela vai continuar sendo mesquinha, sendo orgulhosa, vai viver entre pessoas mesquinhas, orgulhosas, briguentas. E não vai ter uma casa chique. Vai ter uma casa pobre. Vai ter uma casa de acordo com a vibração dela. Vai morar em uma cidade que não é bonita. Vai morar em uma cidade sombria, com pessoas sombrias. Isso não é para ninguém ficar com medo, não é para assustar ninguém. Mas os pobres de espírito, que são as pessoas simples, humildes, podem ser ricas, não tem problema nenhum ter dinheiro, mas que fazem uso desse dinheiro, dessa riqueza para beneficiar o próximo, empregue esse dinheiro também em prol do próximo, essa pessoa vai ter um bom lugar, vai ter o céu que ela merece. Nós temos o céu que nós merecemos. Uma pessoa rica ou uma pessoa pobre, mas vamos falar dos ricos, uma pessoa rica, que é mesquinha, que não faz nada da sua riqueza pelo próximo, que não emprega isso em prol do bem maior, esses serão os últimos. E os primeiros serão
Com certeza, aqueles que fizeram bom uso do seu dinheiro, mas também dos seus dons, aqueles que fizeram bom uso das suas virtudes internas, serão aqueles que lutaram para superar suas más tendências, serão aqueles que passaram pelas provas, pelas expiações, mas com fé em Deus, visando a vida futura. Esses são os pobres de espírito que Jesus mencionou. Esses são os humildes e esses serão os primeiros. Então foi isso que ele quis dizer quando ele disse que muitos serão os primeiros, perdão, que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque aqui na terra a medida não é justa. Aqui na terra, aliás, nada é injusto, mas aqui na terra existe uma lei diferente, né? Porque aqui na terra o que vale muitas das vezes para a sociedade é o que a pessoa tem, não é o que a pessoa é. E quando chega-se no plano espiritual, quando desencarnamos, o que vale é o que a pessoa é a essência, é o que a pessoa fez de bom. É o que a pessoa fez de alma, de coração. Não são as riquezas, não são os bens materiais que ela amontoou aqui na terra. É isso que eu tenho para passar hoje. Algumas pessoas, foi essa a inspiração que eu recebi. Algumas pessoas me fizeram algumas perguntas. Eu vou citar algo que uma pessoa me falou. Não foi no canal, mas foi em particular. Sinto falta de algo, mas eu não sei o que é. Eu tenho um marido, tenho uma família, tenho filhos, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas eu sinto-me infeliz. Eu me sinto vazia. Eu sinto falta de algo, eu não sei o que é. É porque esse algo, ele é o plano espiritual, ele é a vida do espírito. Porque o espírito desencarnado, ele é livre, ele é mais lúcido, ele relembra tudo. E quando nós estamos no corpo físico, quando nós estamos encarnados, nós estamos, vamos dizer assim, que presos, nós estamos limitados à carne. E a matéria é densa, nós lidamos com uma matéria densa, com uma matéria um pouco mais negativa. Cabe a nós transmutarmos o negativo para o positivo, mas nós temos que lidar com situações tensas, com energias mais densas, né? Então, às vezes a pessoa pode ter tudo, mas ela sente falta do espírito, das coisas espirituais. Ela sente falta do plano espiritual, ela sente falta de onde veio. Porque nós viemos da pátria maior, nós viemos da casa espiritual, nós somos espíritos na matéria. Então é isso que as pessoas falam assim, eu tenho tudo, mas eu sou infeliz. Sente falta da casa, sente falta da pátria espiritual, porque quando nós deixamos o corpo, quando o espírito deixa o corpo, nós estamos, enfim, livres. A morte é boa, a morte não é ruim. A morte é incrível. É a libertação do corpo, é o voltar para casa, é relembrar tudo. É isso que consiste também sobre a morte dos entes queridos, né? Vamos falar sobre isso, sobre o desencarne de entes queridos. Quase ninguém nunca está preparado para lidar com a dor de perder alguém, porque não existe compreensão. Não existe também muita explicação com relação a isso, muita clareza. E dizem assim, coitado dessa pessoa que morreu. Olha, morreu, coitado, coitada. Era uma pessoa boa, morreu na flor da idade, tinha tudo pela frente. Esse tudo pela frente é o que, gente? Esse tudo pela frente é amontoar um monte de riquezas, é arrecadar coisas terrenas. Então isso não é tudo, porque são as coisas da alma que importam, é o bem que nós fazemos. É quem nós somos em prol do outro e da humanidade. Quando as pessoas desencarnam, elas desencarnam porque elas já cumpriram a sua missão.
Elas não têm por que passar pela vicissitude terrena mais. Ela não tem mais por que passar pelas provas, pelas difíceis dores, pelas expiações, pelos relacionamentos conturbados. É porque ela já cumpriu com a prova dela. Deus permitiu que ela já se libertasse do invólucro terrestre, da carne e da matéria. E é por isso que ela fez a passagem. Então são as pessoas boas que fazem a passagem mais cedo. É por isso. Porque elas não precisam passar por provas e expiações. Pensa em quanta coisa a gente passa ao longo da vida, gente. Não é fácil. Passamos por muitas coisas. Né? Às vezes as pessoas que mais precisam expiar, às vezes não. As pessoas que têm uma vida longa são as pessoas que mais precisam expiar. São as pessoas que têm mais dívidas de vidas passadas. São as pessoas que precisam ficar mais tempo na Terra. Então elas vivem até 90 anos e 100 às vezes. Minha bisavó viveu até quase os 100 anos, vocês sabiam disso? E ela é uma pessoa que fez o bem aqui na Terra, era uma pessoa boa. Era uma pessoa que risonha, uma pessoa que muito feliz. Eu lembro da minha bisa, gente. Lembro pouco dela, mas eu lembro. Minha bisa sempre foi uma pessoa boa aqui na Terra, uma pessoa alegre, levava alegria onde ela passava. Mas ela continuou viva aqui na Terra por muitos e longos anos. E a vida dela não foi fácil. Ela teve um câncer no final da vida, porque ela tinha que expiar muitas coisas de vidas passadas, gente. Então ela teve uma longa vida. Mas as mortes prematuras, elas consistem nisso, que o espírito, ele veio para expiar tal coisa, tais situações, até um certo momento. E depois desse momento, ela vai ser espiritualmente libertada do corpo. A morte é boa, a morte não é ruim. Os entes queridos que ficam na Terra precisam ter essa compreensão e fazer uma oração pelaquela alma, ainda que seja doloroso, desejando que o espírito no plano espiritual continue vivendo, continue evoluindo, porque em algum momento vocês vão se encontrar novamente. As pessoas que já desencarnaram conseguem nos ver ou apenas sentem nossas vibrações. Com certeza, meus amores, as pessoas desencarnadas, elas estão entre nós o tempo todo, os espíritos, tá? E elas podem nos sentir, elas podem nos ver. Se quiser, elas podem sentir cheiros, mas para isso elas teriam que baixar a vibração espiritual. E o espírito mais elevado não quer baixar a sua vibração espiritual, né? Mas eles podem falar conosco telepaticamente através do pensamento. E como isso acontece? Isso acontece quando nós estamos de repente distraídos e nós lembramos muito forte daquela pessoa que já desencarnou. É porque às vezes a presença daquela pessoa está ali. Ou no plano espiritual, aquela pessoa também está pensando em você. Porque a saudade é uma coisa que existe nos dois mundos, né? Para quem tem uma mediunidade mais aflorada, o espírito pode falar com você através da telepatia, né? Da transmissão de pensamento. E ele fala telepaticamente através do pensamento, o seu cérebro vai registrar como se fossem os seus pensamentos e vai reproduzir aquilo. Quando é um espírito que está falando em nome de Deus, um espírito de luz, você vai reproduzir coisas boas e vai sentir um calor, vai sentir seu coração acelerar, mas vai sentir uma vibração boa, leve, quente, feliz. Quando é um espírito mau, ele vai te influenciar pensamentos maus, telepaticamente. E você vai reproduzir como se fossem os seus próprios pensamentos. Mas, Thaís, como eu vou saber se é um espírito mau ou se é um espírito ruim? Conhece-se as árvores pelos seus frutos. Porque se é um espírito bom, como eu disse, ele vai te inspirar pensamentos bons. Sabe aquilo que você diz assim, nossa, por que eu disse isso agora? Ah, mas foi algo bom, tudo bem. Né? Ou às vezes você tá numa briga, você perde o controle, então quem tá ali, de repente não, quase sempre nessas situações é um espírito de baixa vibração, ele vai te influenciar a dizer coisas ruins. Aí você vai falar assim, nossa, não sei nem por que eu disse tudo aquilo de tão ruim, de tão bizarro para aquela pessoa. É porque um espírito menos adiantado te disse aquilo. E o seu cérebro captou, emanou, o seu cérebro capta, né?
como se fosse palavras suas, e não é. Né, gente? Então é assim que se é essa diferença, me enrolei, é essa diferença do espírito bom e o espírito menos adiantado. Espírito de luz, né? O mais adiantado e o menos adiantado. Porque, gente, uma pessoa menos adiantada ou espírito, ela não fica menos adiantada para sempre. Então não existe mal, na verdade, existe evolução. Porque até o mal trabalha para o bem. Se nós não encontrarmos pessoas um pouco mais malvadas para as nossas relações, nós não íamos evoluir. Sendo assim, o mal trabalha para o bem, sem saber. E não existe de fato um mal. Porque nós estamos em constante evolução, aquele menos adiantado um dia estará em adiantamento. E se o mais adiantado não cuidar em sempre renunciar às suas más tendências, retornará ao não adiantamento, então. É por isso que ninguém deve se orgulhar pelo conhecimento que tem, pelo status que tem. Tudo que é dado pode ser tirado. Deus te deu muita coisa, o universo te retribuiu, você plantou, você fez uma boa colheita. Não, você fez um bom plantio e você fez uma boa colheita, porque essa é uma lei universal. Você planta coisas boas, você recebe coisas boas, certo? Mas qual é o uso que você está fazendo dessas coisas boas? Está fazendo algo por alguém ou só em prol de você mesmo? Se tornou uma pessoa hipócrita e egoísta? Tudo que foi dado pode ser tirado na mesma hora. É bom fazer bom uso da riqueza. É bom empregar a riqueza em prol dos outros. É bom descer do salto e ser mais humilde. Porque quando a vida termina, a vida corpórea termina, o espírito se liberta e a vida espiritual continua. Resumindo, a vida não termina. E todos nós continuamos sendo os mesmos no plano espiritual. E vamos para as cidades espirituais conviver com pessoas e ter a vida de acordo com o nosso mérito. Que tenhamos então mérito para vivermos em um lugar bom, com pessoas boas, com espíritos bons, termos uma boa casa, um bom trabalho, porque lá em cima a gente trabalha, lá em cima tem trabalho, lá em cima a gente estuda. Quando eu digo lá em cima, eu faço menção ao céu que cada um merece, porque nós temos cidades espirituais, astrais, muito perto da costa terrestre. Quanto mais perto da costa terrestre, mais terrestres as pessoas são. Não significa que sejam menos adiantadas, mas é a cidade que elas merecem de acordo com o mérito delas. Então o espírito continua estudando, o espírito trabalha para ter mérito, o espírito ele é doutrinado a se comportar, a renunciar às suas más tendências. O espírito tem uma casa, se quiser comer, pode pensar na comida e ela vai estar ali. Porque as coisas no plano espiritual, elas funcionam, a energia no plano espiritual, ela é mais forte e as coisas funcionam de uma maneira muito mais rápida do que aqui. Tudo é pensamento, lá ou aqui. Acontece que lá nós pensamos em algo e aquilo se faz na nossa frente, porque a energia, ela é mais sutil, né? E quanto mais elevada for a cidade astral que o espírito reside, mais rápido é, tá, gente? O pensar e o ter. Aqui na Terra funciona assim. Quando nós temos pensamentos positivos, co-criamos coisas positivas. E isso aparece, se representa através de diversas situações, como eu já disse. Pessoas mais bacanas, mais equilibradas, um bom trabalho, né? Através de boas vibrações, através de uma ligação carinhosa, através de repente você é retribuído ou aparece algo que você mais quer, porque você está emanando e co-criando coisas boas. Quando você emana coisas negativas, pensamentos negativos, você co-cria
coisas negativas. Isso se representa através de diversas situações do dia a dia. Pessoas mais negativas, você recebe uma ligação que aquilo te atormenta, é uma pessoa negativa, uma pessoa pesada. De repente você perde um emprego, de repente você entra num emprego que ele não é tão bom assim. Tudo acontece de acordo com a nossa vibração. Nós co-criamos toda a nossa vida. Existe sim um plano reencarnatório, tá? Existem as provas que estão direcionadas para nós, que nós mesmos escolhemos e Deus aprovou, tá? Acontece que é bom dizer também que se você está passando por um momento difícil, onde você julga que não vai conseguir passar por alguma coisa, você vai, porque você escolheu passar por isso. Se Deus permitiu, é porque você tem forças para isso. Se você acha que não tem mais força, é porque você está descobrindo a sua força através dessa situação difícil que se apresenta para você, tá? Porque muitas das vezes nós julgamos não sermos fortes o suficiente quando as situações vêm e nos acometem. Sofremos muito, passamos pelas noites escuras da alma, né, que são esses sofrimentos devido às nossas expiações difíceis. Aí as pessoas falam assim, Deus me ajuda porque eu não tenho mais força. Você tem força, porque se Ele permitiu que você passasse por essa expiação, é porque certamente você consegue. Se você acha que não tem mais força, porque a lição é você descobrir a sua força e tomar posse dela. Nós podemos tornar o nosso plano reencarnatório mais fácil e mais difícil. Porque se nós somos pessoas positivas e emanamos isso, somos pessoas bondosas e emanamos isso, amorosas e emanamos amor, então nós co-criamos dias melhores. E do mesmo jeito o negativo. É isso por hoje. É isso. Espero que tenha ficado elucidativo e claro para vocês, tá? Se tiverem mais perguntas, podem fazê-las. Ok, as crianças que nascem... Eu tava me esquecendo de uma aqui. Crianças que nascem com deficiência. Esse é um tema polêmico. Que diz respeito a isso, porque algumas pessoas têm aceitação ao ouvir e outras não, né? Se revoltam um pouco, principalmente quando se trata de um filho que nasceu com uma deficiência, tá? Essas deficiências físicas, né? No corpo físico mesmo, gente, tá? Ou as deficiências mentais que acabam limitando as pessoas, assim como alguma coisa no corpo físico, elas podem acontecer, em primeiro lugar, por conta de um suicídio, por exemplo, né? De repente, a pessoa tomou ácido para se matar, é um exemplo. E às vezes ela reencarna com muitos problemas estomacais, com algumas deformidades internas nos órgãos internos, na garganta. Aí desde bebê, desde criança, aquele espírito passa por médicos, vive no hospital, é uma expiação dela, né? E é uma expiação para os pais de dedicar mais amor, de dedicar de ter maior dedicação com aquela criança recebida. Porque aí Deus lhes prova o amor incondicional. Isso é lindo, gente, tá? São diversos os motivos, eu dei um exemplo, né? Ou às vezes, gente, numa vida passada, o espírito foi mal, porque todos nós já fomos maus, né? Vamos combinar que nem todo mundo foi bonzinho. Nós já fomos maus demais, né, gente? Eu mesma já usei todos os meus dons numa vida passada para fazer o mal. Então eu não posso nem reclamar das minhas provas. Tá? Mas vamos voltar a falar então. Às vezes o espírito fez muita maldade numa vida passada. Às vezes usou, por exemplo, um braço para dar um tiro em alguém, para tirar a vida de alguém, ou para roubar, né, para fazer mal para os outros. E aí de repente a criança nasce com uma deformidade no braço, que deixa ela com dificuldades na vida para fazer as coisas, né?
Dificuldades essas que ele supera, porque se veio assim é porque supera. Mas isso é decorrente a um certo mal que fez de repente, né? Levando o corpo físico, né? A ter más tendências e a praticar o mal. Então, de repente, vem com uma deformidade física, né? Para que o espírito aprenda, então, que o corpo físico, ele pode ser usado sim, mas para fazer o bem, né, em prol do bem maior, né, gente? Então ele tá espiando, de repente vem com o braço deformado, com a perna deformada, né? Porque fez mau uso da sua inteligência, fez mau uso do seu corpo físico, né? Ou tirou a própria vida. São diversos os exemplos, gente, tô dando alguns, tá? Existem os maus psíquicos também, que o espiritismo explica muito, a espiritualidade explica muito, né? Os maus psíquicos, que é onde a pessoa desenvolve problemas psicológicos, mentais muito fortes, né? E às vezes esses problemas limitam muito, né? Algumas pessoas têm, por exemplo, alguns transtornos mentais e elas não conseguem, de repente, ter uma interação, tá, gente? É porque essas pessoas, ela fez, de repente era uma pessoa muito comunicativa na vida passada, era uma pessoa que tinha muito contato social, mas ela só usou isso para fazer o mal. Então ela veio limitada, que é para aprender a valorizar a sanidade mental, o corpo saudável, né? Eu não tô sendo grosseira quando eu falo disso, tá? Eu fui uma criança autismo, eu tenho um autismo leve, um autismo só diagnosticado agora por um médico psiquiatra, né? E esse autismo, ele evoluiu para um transtorno de personalidade bipolar, né? Então eu tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações, eu sei porque eu as tenho. Eu tenho porque eu usei muito o meu poder mental para fazer o mal. Eu usei muito as minhas habilidades psíquicas, a minha interação social para fazer maldade para as pessoas. É por isso que eu fui uma criança autista, é por isso que hoje eu tenho um autismo leve e eu tenho bipolaridade, né? Eu preciso aprender a recuperar a minha sanidade, a encontrar a minha força dia após dia para valorizar um corpo saudável, uma mente mais saudável, né, meus amores? Para que eu não cometa os mesmos erros de antes, certo? Se eu tenho algumas limitações hoje, é porque eu preciso aprender a valorizar quando eu era mais livre, né? Sabe por que eu tô contando isso de mim? Porque às vezes as pessoas me ouvem, elas pensam que eu sou perfeita. Eu não sou perfeita, eu sou um ser humano, eu tenho muitos defeitos, eu luto contra eles dia após dia, né? E eu venho aqui através das minhas histórias e da minha vida pessoal para poder trazer um pouco de conhecimento, né? Para poder trazer para vocês um pouco de força, né? Para poder trazer conforto. É esse o meu intuito, tá? E para que ninguém se ofenda, porque não é fácil para uma mãe receber um filho com uma deformidade, né? Porque isso exige mais paciência, dedicação, amor, resiliência, cuidado. Então é uma expiação para o espírito passar por aquilo, para ele aprender alguma lição, e para os pais, para exercitar mais o amor, a benevolência, a paciência para com aquela alma, né? Então é isso, meus amores. Beijos. Tchau, tchau. Namastê.